Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, do Cristo eterno. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Eu sou o pastor Van, quero dar continuidade a esse estudo que tem abençoado muitas vidas, tem tirado dúvidas, tem trazido pessoas de longe ao entendimento da graça, né? Mesmo eles, uma boa parte dos pregadores, daqueles que estão dando estudo no YouTube, na plataforma do YouTube, eles não concordem com este raciocínio que eu estou passando, com esta visão de que sobre os demônios ou anjos caídos, ok? Então quero parabenizar você do canal, aos 83 inscritos no canal e aos demais que virão. Deus te abençoe grandemente, né? Você tem sido uma bênção, tem me sustentado em oração. Nunca mais eu mandei um alô aos meus irmãos lá de Costinha, a minha mãe e irmã querida Eliane, ao seu esposo Daniel, a Dantes, e Denise, Beto, o irmão Dácio, a irmã Lurdinha, sua família, o irmão presbítero Erison de Jacaré, esposa, a irmã Tássia, a minha amada e querida esposa e os meus amados e queridos filhos. Amém? A minha amada igreja, a igreja aqui em Cabedelo, na Paraíba, Camboinha 2, por trás do quartel de polícia militar. A todos os policiais militares, a minha saudação e a paz de Cristo na tua alma. Então, eu congrego aqui na comunidade cristã, Graça Revelada em Camboinha 2. Louvado seja Deus em Cabedelo, para o Brasil e o mundo. Então, eu quero dar continuidade a esse estudo aqui. Nós vamos terminar aqui agora. Tem 3, 4 estudos aí abençoados sobre, não eu digo batalha espiritual, porque a igreja de Cristo, ela não batalha mais espiritualmente. A luta da igreja é contra a carne e não mais contra os demônios. Os demônios foi até a vinda de Cristo em 70. Então, depois disso, a batalha da igreja de Cristo agora é com a sua própria carne. Gálatas 5:16 em diante. Mas Paulo fala que houve uma batalha entre a igreja e as hostes espirituais, entre o mundo, os espíritos, ou anjos caídos, que a parte da escatologia consumada eles não aceitam, Eles dizem que isso aqui é carne, é a lei, é enfermidade e por aí vai. Mas vamos ver o que diz a Escritura ou as Escrituras, tá certo? Sobre este tema, sobre este assunto muito importante. Então, Efésios 6, versículo 12, que diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu quero falar sobre estas forças espirituais do mal, ou hostes. Forças ou hostes, dependendo da tradução, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Sobre regiões celestiais, eu tenho um assunto aí, eu falei, já postei no meu pensamento, o que pensa o pastor Van sobre as regiões celestiais. Muito bom mesmo. Então, agora eu quero, antes de dar continuidade, de falar sobre hostes, o que significa hostes espirituais da maldade, antes eu quero adentrar no assunto, e eu não posso deixar de, pelo menos,
bem rapidamente passar aqui sobre anjos, ok? Então eu não posso deixar de falar sobre este assunto, sobre anjos e o que a Bíblia revela sobre anjos. Eu acredito que existe anjo, que os anjos foram criados por Deus. A gente vai ver tudo isso aqui, ok? Então, não podemos omitir a existência dos anjos. E quando você acompanhar e quando você perceber comigo a existência dos anjos e o que aconteceu com alguns anjos, então você vai poder captar que alguma coisa fugiu, não do controle de Deus, jamais. Isso aí seria uma aberração minha, mas alguma coisa fugiu do controle de alguns anjos. Tudo isto, lógico, com permissão de Deus, dentro da soberania, do controle soberano de Deus, mas alguns anjos, eles se afastaram da presença de Deus. A gente vai ver isso aqui. Então, vamos ver isso aqui. Anjos existem. Eu espero que você ainda acredite que anjos existem, porque do jeito que está, né, mudando a escatologia consumada, mudando algumas coisas dentro da Bíblia, né, dizendo que são tantos os assuntos, né, pelo menos vamos ver isto aqui. Se existe ou não existe anjos, e anjos, os anjos fiéis e os anjos caídos, que eu chamo de anjos caídos, ok? Muito bem, o que diz a Bíblia? Anjos existem? Me acompanhe, por favor. Vamos lá. A Bíblia também revela que os anjos eleitos, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, e anjos que não permaneceram fiéis. Eu estou usando esta linguagem da entendimento, porque tanto entende, né, um pouquinho a classe teológica, um pouquinho mais avançada, e a classe daqueles que estão começando, e até mesmo aqueles que nunca ouviram falar de teologia, de escatologia, né, os irmãozinhos que estão chegando agora no canal. Então, vou falar uma linguagem para que você entenda, certo? Então, a Bíblia, ela revela que há anjos eleitos, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, e há anjos que não permaneceram fiéis. E na linguagem teológica, se rebelaram contra Deus. Também conhecido como anjos caídos. A Bíblia revela isso, pastor? O que vamos ver, ok? É o que vamos ver. Muito bem. O que são anjos? Anjos. Os anjos são seres espirituais criados. Anjos são seres espirituais criados. Agora, a gente vai, para a gente entender isto aí, este assunto aqui, certo? Efésios 6:12, Efésios 2:2, a gente precisa recorrer à criação dos anjos, o que aconteceu com alguns anjos e como eles se encontraram depois da queda, ok? Quando eles foram expulsos do céu. Então, para a gente poder chegar a esta aqui, ao que Paulo fala, né? Essas hostes espirituais do mal, certo? Então, vamos aqui. Então, eu disse que os anjos são seres espirituais criados. Todos os anjos, seja ele o menor lá no céu, seja ele o topo, o maior, todos eles foram criados por Deus. Neemias, olha o que é que diz aqui. Neemias, vamos ver aqui. Neemias capítulo 9 e o versículo de número 6. O que é que diz? 9:6. Só tu és o Senhor. Deixa eu ver se dá para aparecer ali. Dá, tranquilo. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres,
e os exércitos dos céus te adoram. Então, essa expressão aqui, exércitos dos céus, é uma expressão dirigida aos anjos que foram criados. Então, Deus criou tudo que há no céu, no mais altos céus, né? Tudo que há na terra, tudo que há no mar. Deus criou tudo. Então, até os próprios anjos. Então, vamos ver outra referência. Eu podia citar aqui dezenas de referências bíblicas afirmando que Deus criou os seres angelicais, que são espíritos, ok? Vamos lá aqui para Salmos, vamos para o Salmo 140, cadê o Salmo? Vamos aqui, cadê o Salmo? Meu programa aqui é novo, então posso demorar um pouquinho, mas a gente encontra. Salmo 148, né? Salmo 148, versículos 2 e 5. Versículo 2 diz: Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Exércitos celestiais é referente a todos os anjos de Deus. O 5. Louvem, versículo 5. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então, versículo 5 diz que todos os anjos, todo o exército celestial, referência aos anjos, foram criados, ok? Vamos também para outra passagem para fechar isso aqui. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Para a gente fechar essa referência aqui. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas. Então, aqui, quando diz assim, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, ok? É referente também aos anjos, as invisíveis, sejam tronos, são classes de seres angelicais, poderes, anjos poderosos, tronos, soberanias, anjos altamente poderosos, altamente inteligentes, poderes, classes de anjos, autoridades, classes angelicais. Então, esses anjos altamente poderosos foram criados por Cristo, por Deus, em um tempo determinado na eternidade. Quando os anjos foram criados, Pastor Van? Já vi aí, o senhor já mostrou que os anjos foram criados. Amém? Agora, quando eles foram criados? Bom, a gente não pode afirmar, nenhum teólogo pode afirmar, dizer assim, bater o martelo e dizer os anjos foram criados nesse tempo. Não há um tempo determinado, um tempo que identifica na Bíblia, não há uma passagem identificando, dizendo que os anjos foram criados em tal tempo. Não, mas devem ter sido criados antes do 7º dia da criação de Deus. Gênesis capítulo 2, olha só. Esse é o entendimento que nós temos. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 1, que diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Olha só, Gênesis capítulo 2 e o versículo 1 diz que foram concluídos, né, toda a criação de Deus, os céus e a terra e tudo que neles há. Então eu disse que
os anjos devem ter sido criados antes do sétimo dia. Podemos dizer que todos os anjos foram criados no máximo até o sexto dia da criação de Deus. Entre o primeiro dia até o máximo o sexto dia. Vamos ver isso aqui? Êxodo, olha o que diz Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 11, que diz: pois em 6 dias, no sexto dia, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, dar a nos entender que Deus criou, né, os anjos, os seres angelicais, que são seres espirituais, entre o dia 1º e o dia 6º, ok? Então, neste período aí, Deus criou, os anjos foram criados. Os anjos são dotados de, apenas lembrando a você, por que eu estou tocando no assunto dos anjos? Para a gente chegar lá nos anjos caídos. Então a gente tem que ter um levantamento bíblico sobre a criação dos anjos e o que houve com alguma liderança, com algumas lideranças de anjos. O que houve com esses anjos? Principalmente, né, o arcanjo, um arcanjo, ok? Então, versículo 11 diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Então, até o sexto dia, Deus concluiu a sua obra. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas até o sexto dia, certo? Então, os anjos são dotados de grande poder. Salmo 103, vamos ver aqui o Salmo 103, Salmo 103, versículo 20, olha só o que é que diz aqui, versículo 20, que diz: bendigam ao Senhor, vocês seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Anjos, né? Deixa eu ver aqui se fecha não. Anjos poderosos. Então os anjos foram criados e dotados, primeiro, de poder. Vamos ver também uma referência aqui no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 11, que diz: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder. Então, os anjos, eles foram dotados de grande poder, né? Ou força. Os anjos também foram dotados, na sua criação, com inteligência. Olha, Lucas, eles são altamente inteligentes. Lucas capítulo 2, versículo 12 ao 15, que diz: Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, os anjos, eles louvam, eles são altamente inteligentes, ok? Os anjos também foram dotados de vontade própria. Vontade própria. Judas,
Judas, versículo de número 6, diz assim: e os anjos, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Depois eu vou voltar a esse versículo aqui. Isso aqui também é um versículo chave sobre um assunto muito revelador sobre anjos. Mas aos anjos que não conservaram suas posições, não conservaram, eles não foram obrigados a tomar esta decisão. Eles mesmos, por vontade própria, tomaram esta decisão aqui de abandonar sua própria morada. Eles abandonaram a sua própria morada. Depois eu volto sobre este versículo aqui. Então eles são anjos, são dotados de grande poder, inteligência, vontade própria e imortalidade. Uma vez criados, eles não morrem mais. Eles foram condenados, foram lançados no lago de fogo, mas não podem mais morrer. Então, uma passagem de Lucas, vamos ver aqui, Lucas, capítulo de número 20, os anjos não podem mais morrer. Versículo 36, que diz: e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então, aquela passagem, né, que lá no céu, quando nós chegarmos lá no céu, não se dão, nem se darão em casamento, pois são igual aos anjos. Então, esta referência aqui, no entendimento correto dessa passagem, não é que nós seremos iguais aos anjos, porque os anjos não casam e nem se dão em casamento. Não é esse entendimento. O entendimento que nós seremos iguais aos anjos é que não iremos mais morrer. Olha só, e não poderão mais morrer, pois essa referência é ao crente, né? ao eleito, aquele que aquele que vai receber um corpo incorruptível, imortal. Então é isso aqui, ó. E não poderão mais morrer, pois são como os anjos. Se não podem mais morrer, são como os anjos, então os anjos não morrem mais. Os anjos não morrem. Uma vez foram criados, não podem mais morrer. Podem sofrer penalidades, como sofreram, ok? Então não podem mais morrer. Então os anjos, eles foram dotados de grande poder, inteligência, vontade própria e imortalidade. Existem outras ainda características dos anjos, mas essas quatro aqui, 1, 2, 3, 4, é o suficiente para a gente entender, né? Eu tenho que simplificar, senão eu vou passar a noite toda aqui e a gente não acaba de falar sobre esse estudo sobre os anjos. Os anjos, outra observação aqui, os anjos são seres espirituais. Olha, presta bem atenção aqui nesta observação. Os anjos são seres espirituais em seu estado original. Enquanto estão lá no céu, enquanto eles estão lá na região celestial, eles se encontram no seu estado original, espiritual. São desprovidos de corpos físicos. Eles não se encontram agora, neste momento, com corpo físico. Eles têm o corpo espiritual dele, invisível, mas não possuem lá, enquanto eles estão na região, sem nenhum serviço aqui na terra, eles ficam desprovidos de um corpo físico. Lucas, o que é que diz Lucas? Versículo de número 24.
Lucas 24, versículo 39. Olha o que disse Jesus. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, um anjo sendo espírito, ele não possui na sua originalidade, né, no seu estado original, eles não possuem carne nem osso, né? Mas podemos ver aqui também, os anjos podem assumir uma forma corpórea ou física. Esse detalhe aqui é que é fantástico, né? O que Deus fez na criação. Deus criou os anjos, seres espirituais, mas os anjos, assim como Deus na teofania ou cristofania, no antigo pacto, quando Cristo ia falar, se manifestar, né, ia fazer algo neste mundo físico, Deus tomava uma forma física. Deus se apresentava em uma forma física. E isto a teologia chama de cristologia, né? Ou teofania, cristofania, cristologia é outra coisa, cristofania ou teofania, né? Que era a manifestação de Deus, a aparição de Deus ou de Cristo em uma forma física. Deus, quando criou os anjos, ele também dotou os anjos nesta condição, ou com esta condição, de os anjos também, quando eles vinham a esta falar com o homem, quando eles entravam no nosso mundo físico, eles também tomavam, né, uma forma física. Eles se apresentavam como se fossem uma própria pessoa de carne e osso. Vamos ver isto? Vamos ver isso aí. Mostra aí, pastor Van, provem aí. Vamos lá. Então os anjos podem possuir, né, ou assumir uma forma corpórea ou física. Mateus 28, o que é que diz Mateus? Vamos ver aqui Mateus. Mateus 28, versículos 5 ao 7, que diz: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. O 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então, o anjo disse às mulheres. Isso é uma forma física, visível, né? Na ressurreição de Cristo, quando os anjos desceram, aqueles dois anjos, em uma forma física, e elas viram, né? E eles também foram vistos por alguns discípulos. Elas viram os anjos, conversaram com eles, até mesmo pensavam que teria sido alguém ali, um cuidador daquela área ali, ok? Do jardim, alguma coisa assim parecida, um homem qualquer, né? Então esse anjo foi visto, mas quando eles retornavam, né, ao reino espiritual, eles tomavam novamente uma forma espiritual. Aqui neste mundo, nesta aparição, neste mundo físico dos homens, eles apareciam como se fossem o próprio homem, o próprio ser humano de carne e osso. Vamos ver outra aqui, outra referência. Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Há várias referências sobre a aparição de anjos em forma física.
Gênesis, capítulo 18, Gênesis 18, versículo 2 ao 5, versículo 2, que diz: Abraão ergueu os olhos e viu, três homens em pé, e a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então aqui eram seres angelicais. E um deles aqui era o próprio Jeová, o próprio Deus, né? Ou o próprio Cristo, na sua manifestação, na sua cristofania. Agora olha o 3. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore, né? O 5, vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Olha só. E eles comeram, beberam, descansaram, mas eram anjos, seres angelicais, né? Seres espirituais. Então, foram vistos, né? Esses três seres foram vistos por Abraão. Também, capítulo 19 de Gênesis, tem outra aparição aqui de anjos, seres angelicais. Capítulo 19, do 1 ao 3. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se rosto em terra. Os dois, né, anjos, os dois seres angelicais, né, que são seres espirituais, no seu estado original, incorpóreos. Mas quando eles apareciam, quando eles vinham neste mundo dos homens, eles tomavam a forma física, forma corpórea, né? Como se fosse um próprio ser humano. Então, o 2, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. E o 3, mas ele insistiam tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram, os anjos comeram, seres angelicais comeram pão, beberam água, ok? Então, olha só como funciona o reino espiritual, o mundo espiritual. E eles aqui no seu estado angelicais, no seu estado original, eram seres espirituais. Quando eles voltavam para o seu estado original, para o seu mundo habitual, eram espíritos invisíveis. Neste mundo eram vistos como homens, seres que tinham corpo, carne, sangue, vontade de comer. Isto é incrível, é o mundo de Deus. Louvado seja Deus por isto. Também Daniel 6. Então, irmãos, a gente poderia aqui ver outras, eu vou passar as referências e você vê, acompanha aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 6, versículo 22. Atos, aquela passagem de Pedro, quando o anjo toca em Pedro, literalmente, Pedro levanta e sai dessa prisão, bota a tua capa,
Atos 5, versículo 19 e 20, Atos 12, versículo 7 ao 11, Lucas 1, versículo 11 ao 19 e versículo 26 e 38, e Mateus capítulo 4, versículo 11, quando os anjos vieram e serviram a Cristo depois da sua tentação no deserto. Os anjos vieram ali, se apresentaram visivelmente a Cristo e o serviu. Amém? Agora, as Escrituras usam outros termos para denominar ou classificar os tipos de anjos. Então, existe anjos de categorias. Existem as categorias de anjos, que são os seres celestiais, também conhecidos como seres celestiais. Existem aqueles que estão mais próximos de Deus, conhecido como serafins. Serafins. Eu não quero aqui trazer a classificação teológica dentro do grego, do hebraico, o que significa nesta palavra serafins, querubins, seres viventes. Não, apenas que você saiba que existe essas classes de anjos poderosíssimos. E os nomes serafins, está aqui, ó, Isaías 6, olha o que é que diz Isaías, capítulo de número 6. Então existe esta classe de anjo aqui, versículo 2 ao 7, que diz, vamos ver o versículo 1 para a gente entender o contexto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, né? Aí o 2. Acima dele estavam serafins. Olha aqui, aparece aqui, ó. Estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Até o versículo de número 7. Ao som das suas asas se batiam, e o templo ficou cheio de fumaça. O 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? Então, o 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Até aqui tá bom. Então, esta classe de anjo aqui, um anjo poderoso, que está mais próximo de Deus. Os serafins, existem os serafins, classes de anjos bem próximo de Deus. Também existe aqui os querubins. Gênesis, lá em Gênesis ele já é citado, já é visto, né? Gênesis capítulo 3, naquela passagem muito importante sobre Adão, e o versículo 24, que Deus diz assim: depois, né? Gênesis 3, 24, que diz: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então ele botou o que aqui? Querubins, ok? Então ele botou essa classe de anjo, né? Também criada por Deus, um anjo poderoso. Querubins também é visto em Salmo 18, versículo de número 10, e
Ezequiel 10, versículo do 1 ao 20, Ezequiel 10, do 1 ao 20, Êxodo 25, vamos ver o que é que diz, vamos ver, Êxodo 25, e o versículo 18 ao 22, versículo 18 ao 22, que diz: com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Olha só, uma referência aos querubins que eram vistos. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. O 20. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Então, a existência desses seres, que a Bíblia chama de querubins, poderosíssimos, ficam bem próximos, né? Nas asas dos querubins, Deus, a Bíblia expressa, daquela expressão que Deus voa na asa dos querubins, ok? Então, também pode ser visto em Êxodo, que a gente viu aqui, 25, versículo 12 ao 22, querubins. Também os seres viventes. A Bíblia fala também de seres viventes. Ezequiel, capítulo 1. Vamos ver aqui. Ezequiel, capítulo 1, versículo do 5, né? Versículo do 5, que diz: e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homens, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Então, você lê aí, acompanha na sua Bíblia, ok? Que eu ainda vou falar aqui no Apocalipse capítulo 4. Então, os querubins. Então, a Bíblia classifica os anjos. Anjos bem próximos a Deus. Os serafins, os querubins e os seres viventes. Esses seres viventes, também ele é visto aqui em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo de número 4. Do versículo 6 ao 8. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então, 4 seres viventes, ok? Então, vejam que os anjos foram criados, certo? Os anjos, todos eles foram criados até mesmo antes do 7º dia. Do 1º até o 6º dia, houve a criação desses seres angelicais, que são espíritos, seres espirituais, dotados de grande poder, inteligência, vontade própria e imortalidade. Os anjos, que são espíritos incorpóreos, invisíveis, mas quando eles vinham a este mundo, ao mundo dos homens, né, a este mundo natural, físico, eles tomavam uma forma física, corpórea, ok? Então, até mesmo comiam, bebiam, descansavam. Existem outros versículos, mas eu acredito que foi o suficiente para você ter uma noção do que são os anjos, né? As criaturas de Deus. Então, todos os anjos foram criados um dia na eternidade por Deus. Talvez foram os primeiros a serem criados. Na ordem da criação, os anjos podem ter sido criados primeiro, né? Neemias 9:6, Salmo 148, versículo 2 e 5, Colossenses 1:16, ok? Então, e existem as classes, as categorias de anjos, que são os serafins, os querubins, os seres viventes e os arcanjos, que a gente vai chegar
no próximo estudo, ok? Então, aqui a gente viu que Deus criou, foram todos criados. Agora, houve alguma coisa lá no céu que os anjos se afastaram de Deus, e a Bíblia chama de anjos caídos. A teologia chama de anjos caídos, ou eles se rebelaram contra Deus. É o próximo estudo, amém? Continua me ajudando aí em oração, dá o like, aperta o sininho aí, e se você ainda não é inscrito, está vendo pela primeira, segunda vez, ajuda teu amigo aí, o Pastor Van, se inscreva no canal e não perca o próximo estudo, para você entender isto aqui, ó. A gente só vai entender isso aqui no final desse estudo, Efésios 6, versículo 12. Por isso que temos que fazer um apurado sobre os anjos e o que aconteceu com alguns anjos. Quer saber? Próximo estudo.